Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, hoje nós vamos estudar o último texto da irmã Fabiana Matias desta série, e o texto chama-se A Perdão para você. Ele foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, quando a gente lê o texto que foi escrito, quando a gente lê a porção bíblica, quando a gente ora e deixa que Deus trabalhe na nossa mente, no nosso coração, obviamente somos inspirados, exortados e edificados. E isso, logicamente, vai promover o nosso crescimento cristão e cada vez mais nos engajar com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, vocês já não sabem, né? Foi a irmã Fabiana Matias. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, esse esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a importância de sabermos que há perdão para nós. Ó Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia para que possamos compreender a importância do amor, da misericórdia e do perdão que Tu nos concede. Ó Senhor, que nós possamos compreender isso e viver de forma que Te agrade, porque afinal o Senhor é um Deus que perdoa. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o texto que nós vamos ler, o texto bíblico está no Salmo, é o Salmo 51. E este salmo foi escrito pelo rei Davi, pelo irmão Davi. Ele cometeu um ato muito horrível, né? Obviamente, a maioria de nós que temos o hábito de ler a palavra sabemos, mas só para esclarecer aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia, o que aconteceu? O Davi, um dia que ele estava ali de bobeira, ele viu uma mulher chamada Betseba, e ele ficou de olho nela e mandou chamar e acabou transando com a mulher, e essa mulher ficou grávida, e ela era a esposa de um homem de guerra dele, que também era amigo dele de qualquer forma, né? E aí o que ele fez? Ele tentou fazer com que o Urias ele fosse enganado de forma que ele dormisse com a mulher e que ela acreditasse que ele acreditasse que o bebê que ele estava esperando fosse dele. Mas Urias não foi dormir com a mulher, ele preferiu ficar lá com os soldados, preferiu ficar ali fora, porque ele disse, como que eu posso, né, dormir com a minha esposa, sendo que os soldados estão nessa situação, né? Então, quando Davi viu que não conseguiria sair daquilo que ele tinha feito de ruim, que era ter ficado com a esposa do outro, o que ele fez? Ele mandou esse rapaz, o Urias, para frente de batalha, lá para ficar logo linha de frente, para que ele fosse abatido, né? Para que ele morresse, e aí o problema se resolveria. Então, a gente pode esconder muitas coisas, né, dos homens. A gente esconde dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas, enfim. A gente pode esconder de qualquer pessoa, mas não esconde de Deus, né? Não tem como a gente fugir de Deus. E Deus pegou e confrontou o irmão Davi, o rei Davi, a respeito desta coisa horrível que ele fez, né? Que foi enviar um homem à morte só para se livrar do pecado dele. E o profeta Natan, então, foi lá e fez ele conhecer o tamanho do pecado que ele havia cometido. E ele se arrependeu amargamente. Davi se arrependeu amargamente. Então, ele escreveu este salmo aqui, que é o Salmo 51, que é um salmo onde ele fala da sua contrição, do seu arrependimento e confessa a Deus o seu pecado. E é isso que nós temos que fazer também. E diz assim, ó: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado,
pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei branco, mais do que a neve. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Bom, irmãos, então, há perdão para você. Que bom, né? Há perdão para nós. Então, esse é o título do texto que nós vamos estudar hoje. E o versículo escolhido é o 17, que diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás. Bom, então quando a gente confessa a Jesus os nossos pecados, que a gente pede perdão, que a gente reconhece que Ele nos salvou, a gente se torna livre, livre do pecado, livre de tudo aquilo que a gente vinha trazendo de errado e de ruim. Mas isso não vai impedir que durante o nosso caminhar com Deus, a nossa vida cristã, em alguns momentos a gente vacile, né? E cometa coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Bom, isso é certo? Não. É o que a gente quer? Não, lógico que não. A gente não quer fazer coisa errada, a gente quer fazer só o que agrada a Deus. Mas é um fato que realmente acontece, não dá para fugir disso, né? Não é o fato de nós pedirmos perdão a Deus, nos arrependermos, sermos limpos pelo sangue de Jesus, não quer dizer que a gente não vai pecar mais. Bem, então, o contexto que dá origem ao Salmo 51, a gente já viu, já comentei, não é dos melhores, né? O rei Davi havia adulterado com Batseba, ele era uma pessoa casada, né? Casada com Urias, e aí ele acaba encomendando, né, o assassinato do marido dela. Para quê? Para que o pecado dele não fosse colocado à mostra, né? Então, para encobrir o que ele tinha feito de ruim, ele acabou mandando um homem para a morte. Por quê? O que acontece? Por que que Davi, o irmão Davi, queria encobrir aquilo que ele tinha feito? Porque sempre, em qualquer situação, o pecado, quando a gente se arrepende, quando a gente vê que faz uma coisa ruim, ele causa para nós culpa e vergonha. E aí, às vezes, a gente não tem nem coragem para falar para Deus: ó, meu Deus, puxa, fiz uma coisa muito ruim, muito errada. E acaba querendo tampar o sol com a peneira, né? Acaba querendo fingir que aquilo não aconteceu.
Mas a gente tem que lembrar que Davi, o rei Davi, o irmão Davi, ele não é um exemplo para nós só porque ele enfrentou o gigante Golias, só porque ele foi um excelente rei, mas também ele é um exemplo de humildade. Porque quando ele se dá conta da gravidade do que ele fez, do pecado dele, que estava diante dele, nossa, ele expressou a sua profunda necessidade da misericórdia de Deus. Ele mostrou, ele falou, ele implorou pelo Senhor para que ele pudesse perdoá-lo. Bom, talvez seu pecado não seja um adultério, não seja um assassinato, né? Talvez não seja isso. Mas é importante que você se lembre que para Deus não tem escalas de pecado, né? Como dizem aqueles, não há pecadinho nem pecadão. Porque tem gente que fala assim, isso eu não tolero, esse tipo de pecado não tem perdão. Como se um pecado fosse mais grave que o outro, né? Obviamente que quando a gente faz coisas erradas, depende do que a gente faz, pode ter uma consequência pior, maior, e pode ser uma coisa que seja visível aos outros. Mas todo pecado, sem exceção, seja uma mentirinha, seja um pequeno furto, seja usar o passe, a carteirinha do idoso para passar no ônibus, seja um troco que você não devolveu, enfim, pode ser uma coisa que a gente acha mínima. Todo pecado vai nos afastar de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não importa qual foi, se foi você acha que foi um pecadão, né? É um estupro, um assassinato, ou se foi um pequeno delito, eu só não devolvi 50 centavos, eu só peguei um elástico da empresa onde eu trabalho, eu só tirei xerox lá, enfim, eu roubei no peso, não é tão grave, não. Todo pecado nos afasta de Deus e todo pecado deve nos levar a buscar perdão do Senhor. E para que a gente possa alcançar o perdão do eterno, do nosso Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é crer que Jesus Cristo morreu na cruz. Ele se sacrificou, ele deu a vida dele por nós e só ele pode nos perdoar. Então, você, meu irmão que está ouvindo agora e ainda não falou isso para Jesus, olha, eu reconheço, meu irmão, minha irmã, faz isso agora. O tempo oportuno é agora. Fala para Jesus que você precisa dele, reconhece o seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados. E para nós que já nos posicionamos ao lado de Jesus Cristo, nós temos que ficar atentos, temos que confessar todos os pecados, todos, desde aquele que a gente acha que é uma escala pequena até o maior. Então a gente tem que pedir perdão a Deus, pedir para Ele com o coração totalmente quebrantado, em contrição mesmo, e assim, disponível para que o Pai possa nos transformar através do seu perdão, do seu amor, da sua misericórdia, mas que nós possamos ser aquele vaso que o Senhor pode quebrar e fazer de novo, mesmo que doa, mesmo que não seja legal sentir aquilo, mas nós precisamos desse perdão e precisamos ser transformados. Meu irmão, minha irmã, você lamenta profundamente o seu pecado? Você quer de verdade parar de cometer esse tipo de pecado? Ou outros pecados, ou pecadinhos, ou pecadões? Então lembra, o perdão de Deus é completo. Eu vou ler um versículo que eu gosto muito, que é 1 João 1,9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, né, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma coisa maravilhosa que Deus faz por nós. Ele está sempre disponível para nós. Ele está sempre disponível para você. Olha lá no Salmo 86:5, que diz assim, ó Senhor, Tu és bom e perdoador e tens muito amor para todos os que oram a Ti. Olha que maravilha, né? Ele é bom, perdoador e tem amor por nós. Então não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo, minha irmã. Quebrante-se diante do Pai, peça perdão e seja transformado. Bom, nosso manancial termina assim, A culpa do pecado deve se transformar
em uma atitude positiva de humildade diante de Deus e abandono de pecado, ok? Então é isso. Bom, eu termino, né? Deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos e temos certeza que há perdão para nós, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também do nosso versículo de hoje, do versículo que temos recitado todos os dias para decorar. É o versículo do ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é: não tema, Deus já está lá.